Colesterol alto, estresse e muitos cigarros por dia. O deputado Luiz Eduardo Magalhães tinha hábitos que o levaram ao infarto e ele conhecia o risco, tanto que se exercitava sempre que podia, como ontem de manhã, quando se sentiu mal. O deputado Luiz Eduardo saiu de casa pouco depois das 11 da manhã. Caminhou quase 10 quilômetros debaixo de sol forte. No caminho, encontrou o ministro Sepúlveda Pertence. Pareceu normal, suado, calor brutal estava ontem. Mas ao chegar em casa, o deputado já não parecia bem. Walter chegou tão suado, parecia que tinha lavado um banho de chuva. Pálido, pálido, pálido. Apesar do mal-estar, Luiz Eduardo ainda ficou em casa mais 1 hora e 40 minutos. No Hospital Santa Lúcia, para onde foi levado depois de ter passado pelo serviço médico da Câmara, a primeira providência foi um eletrocardiograma. Constatado o infarto, o médico Francisco Cruz foi encarregado de fazer uma cineangiocoronariografia. É uma espécie de raio-x feita com uma substância injetada na veia do paciente através de um pequeno tubo. Nos deparamos com um quadro de um paciente que tinha lesões multiarteriais, quer dizer, várias artérias, vários ramos da circulação coronária acometida. O coração é irrigado pelas artérias coronárias. A principal obstrução foi na coronária direita. Uma placa de gordura impediu a passagem do sangue. As ramificações da coronária esquerda também ficaram obstruídas. O músculo do coração parou de receber oxigênio. Esta foi a sala onde tudo aconteceu. Eram 6 horas da tarde quando o coração do deputado Luiz Eduardo Magalhães bateu pela última vez. Nas 2 horas que se seguiram, os médicos dizem que fizeram de tudo para tentar reanimá-lo. Massagens cardíacas, implantação de um marca-passo, utilização de drogas injetáveis. Mas o deputado não reagiu e às 8 horas da noite foi constatada a morte. O cardiologista Walter Silveira diz que a doença é cada vez mais comum em pessoas jovens como o deputado. As causas mais importantes, segundo ele, são cigarro, excesso de gordura, de trabalho e preocupação. E quanto mais jovem o paciente, menos chances tem de sobreviver. Segundo ele, com o passar do tempo, o coração vai criando novas artérias que formam caminhos alternativos para o sangue circular. Tecnicamente, isso se chama circulação colateral. O idoso, com o passar do tempo, ele tem uma circulação colateral desenvolvida. Quando ele sofre um acidente coronariano, ele pode suportar mais ou não? Um aceno de cabeça, a morte anunciada em silêncio, quando todos achavam que Luiz Eduardo estava fora de perigo. As palavras não saíam. E foi com este sinal que o assessor de comunicação do Senado anunciou a morte do deputado Luiz Eduardo Magalhães. Eram 8 da noite. A tensão aumentou na porta do hospital. Informações desencontradas, nervosismo. Os amigos não acreditavam no que tinha acontecido. Acho que não é verdade. A notícia surpreendeu a todos. O pai do deputado, o senador Antônio Carlos Magalhães, teve uma crise de hipertensão. Desde a tarde, quando o deputado foi para o hospital, o senador Antônio Carlos não acreditava que o problema fosse sério. Ele se teve um infarto, foi um infarto de muito pequena dimensão, que alguns duvidaram. Só às 11 da noite, o hospital divulgou um boletim informando que o infarte do deputado Luiz Eduardo Magalhães foi dos mais graves. Todas as artérias estavam obstruídas e nenhuma tentativa de reanimação teve sucesso. Abatido, o senador Antônio Carlos Magalhães deixa o hospital. Volta mais tarde para acompanhar o corpo do filho até o Congresso. O caixão sobe a rampa, levado pelo pai, a viúva, o vice-presidente da República. No Salão Negro, todos queriam dar o último adeus ao amigo. É muito difícil aceitarmos o vazio que, nesse instante, ocorre no país. Um homem que ainda tinha muito que dar às causas nacionais. O senador Antônio Carlos não saía do lado do filho. Durante toda a madrugada e pela manhã de hoje, passaram por ali políticos de vários partidos, de oposição e aliados. Amigos também foram levar solidariedade ao senador Antônio Carlos Magalhães. Às 10 da manhã, o corpo deixa o Congresso. Aplausos. Por alguns minutos, durante o trajeto até a base aérea, Brasília parou. Às 11h30, o avião da Força Aérea decolou para Salvador. Do homem público, nós conhecemos a trajetória, mas na intimidade, que sonhos preenchiam a vida de Luiz Eduardo Magalhães? Não havia dúvida na cabeça do menino. Luiz Eduardo sabia a resposta para a pergunta inevitável da infância. Quando crescer, quero ser político.
O combustível do filho do leão da política era o trabalho. 13, 14 horas por dia, com um perigoso medidor de emoção, o cigarro. Em momentos tensos, eram 3 maços por dia. Várias vezes tentou parar de fumar. A atenção à saúde eram as caminhadas. Gostava da boa mesa e era fã de champanhe. E no futebol, como na vida, torcia por um time chamado Vitória. Era casado com Michele e pai de 3 filhos. Carolina, que é modelo, Paula e Luiz Eduardo. Mas morava sozinho em Brasília. A vaidade do baiano recomendava cabelos alinhados com gel e gravatas italianas. Dudu, para os íntimos, teve seus tempos de jovem boêmio em Salvador. E começou a treinar as negociações da política nos tempos de estudante de direito. Pai e filho trocavam confidências com baiana religiosidade, telefonemas diários, almoços frequentes. E o pai coruja foi vendo. O filho era capaz de criar a própria luz. A luz teria seu momento maior daqui a 4 anos, quando Luiz Eduardo Magalhães seria, quem sabe, o presidente do Brasil. De confiança do presidente. Quem vai tomar a frente das negociações no Congresso? Em menos de 3 dias, o governo perdeu 2 de seus mais importantes articuladores políticos. O deputado morreu no dia em que fez 13 anos de outra morte, que na época deixou um grande vazio. Depois do Tancredo, eu nunca vi 2 golpes tão duros dentro da estrutura política como esse desaparecimento do Sérgio Mota e do Luiz Eduardo Magalhães. Sem o estilo do líder Luiz Eduardo, pode ficar mais difícil negociar com as oposições. Não tem no seu partido alguém que tenha a sua sensibilidade, coragem e a palavra, que também era alguma coisa fundamental nele, que quando ele dizia, ele cumpria. A falta dos 2 negociadores, dentro e fora do Congresso, cria dificuldades que são reconhecidas pelos partidários do presidente. A curto prazo, o governo perde dinamismo na sua capacidade de negociação e articulação política. O ano de 1998, para mim, do ponto de vista político, está irremediavelmente perdido. Em menos de 3 dias, o presidente perdeu o trator que abria caminhos fora do Congresso e a alavanca que removia obstáculos lá dentro. Agora, apertado pelo início da campanha eleitoral e pelo fim do semestre, o presidente vai ter que correr para reorganizar o seu Estado-Maior político. Enquanto isso, vai precisar agir pessoalmente como coordenador político do governo e já demonstrou isso no apelo que fez em Madrid antes de embarcar de volta para o enterro. Eu espero mesmo que agora o Congresso entenda que a melhor homenagem que pode prestar ao Luiz Eduardo, a melhor saudade que pode também manifestar ao Sérgio Mota, é nós votarmos essas medidas pelas quais eles se empenharam tanto. Não há mais nenhuma razão para postergação. O presidente Fernando Henrique não perdeu apenas articuladores políticos. 2 grandes amigos se foram em 2 dias. Para dar o último adeus a Luiz Eduardo Magalhães, o presidente interrompeu a viagem à Espanha e voou para Salvador. De luto, o presidente Fernando Henrique desembarcou em Salvador às 5 da tarde, vindo direto de Madrid, acompanhado de Dona Ruth e vários ministros. Em apenas 3 dias, foram 2 golpes muito duros. O presidente perdeu 2 dos seus melhores amigos. O ministro Sérgio Mota era como um irmão. Os 2 se conheceram na década de 70 e combateram juntos o regime militar. A amizade com Luiz Eduardo Magalhães era mais recente, mas também intensa. O presidente e o deputado se aproximaram durante a Constituinte. Fernando Henrique admirava a juventude, o bom humor e a capacidade política de Luiz Eduardo Magalhães, que definia numa palavra, um craque. Ao desembarcar em Salvador, o presidente falou sobre a perda dos 2 companheiros de batalhas. Eu perdi realmente pessoas uma maior proximidade, das poucas pessoas com as quais eu falava sempre de coração aberto e que eu tinha certeza que o que eu dissesse ia ser interpretado por eles da melhor maneira, assim como eu sempre o fiz com eles. Esses dias todos eu tenho estado muito amargado, muito emocionado, eu tenho dificuldades até de falar mesmo com vocês e eu estou aqui num momento de angústia, porque dentro de poucos instantes vou dar um abraço do Antônio Carlos e vou ver pela última vez o meu amigo Luiz Eduardo. Por volta das 5h30 da tarde, o presidente Fernando Henrique Cardoso chegou ao velório do deputado Luiz Eduardo Magalhães. O presidente chegou caminhando ao lado do senador Antônio Carlos Magalhães, olhou o corpo do deputado por alguns minutos. Foi uma despedida contida e silenciosa.
o presidente atravessou a multidão e fez questão de levar o corpo do deputado até o caminhão do Corpo de Bombeiros. O escritor Jorge Amado, de 86 anos, está internado na UTI do Hospital Aliança, em Salvador. Jorge Amado sofreu uma forte queda de pressão. O escritor tem problemas cardíacos e foi internado por precaução. No mesmo hospital também foi internado o irmão do senador Antônio Carlos Magalhães, José Maria de Magalhães Neto, que é secretário de Saúde da Bahia. Ele desmaiou e está na unidade semi-intensiva. Aplausos, emoção. O corpo de Luiz Eduardo Magalhães chegou no início da tarde a Salvador e foi acompanhado durante todo o percurso da base aérea até a Assembleia Legislativa, onde foi velado. Era tanta gente querendo dar o último adeus ao deputado que houve tumulto no velório. Muito movimento desde cedo na base aérea de Salvador. Amigos e parentes esperavam a chegada do corpo do deputado Luiz Eduardo Magalhães. O vice-presidente, Marco Maciel, chegou pouco antes do avião da presidência da República que trazia o caixão. A viúva de Luiz Eduardo, Michele, foi a primeira a descer. Logo atrás, o pai, o senador Antônio Carlos Magalhães, muito emocionado ao abraçar os netos. Ainda na pista, o presidente do Senado recebeu o abraço do antigo adversário político, Paulo Maluf. As bandeiras do Brasil e da Bahia estavam sobre o caixão. As pessoas acompanharam emocionadas o percurso de 35 minutos até a Assembleia Legislativa, onde uma multidão esperou 5 horas debaixo do sol quente. O corpo foi recebido com aplausos. O caixão foi posto sobre o toldo improvisado na entrada da Assembleia. Todos queriam manifestar a solidariedade e o pesar pela morte do deputado. No rosto dos 3 filhos de Luiz Eduardo, a dor pela perda do pai. Outro momento de grande emoção foi a missa de corpo presente rezada pelo Monsenhor Gaspar Sadoc, amigo da família há muito tempo. A multidão de longe, comovida, acompanhou as orações. Assim que a missa acabou, um princípio de tumulto. Começou a chover e a multidão se aproximava cada vez mais do caixão. O senador e a família tiveram que ser retirados do local. A fila foi organizada e as pessoas que esperavam desde as 10 horas da manhã puderam finalmente se despedir do deputado Luiz Eduardo Magalhães. O corpo do deputado foi enterrado 6 horas depois da chegada a Salvador. Mais uma vez, amigos, parentes e o povo se emocionaram na despedida ao deputado. Aplausos e comoção na saída da Assembleia Legislativa. Depois da despedida do presidente Fernando Henrique Cardoso, o cortejo seguiu para o cemitério do Campo Santo. Esta é a segunda parte do trajeto, mais 20 quilômetros. O caminhão do Corpo de Bombeiros conduziu o corpo do deputado Luiz Eduardo Magalhães pelas avenidas de acesso ao centro de Salvador. Em frente ao cemitério, mais uma prova da popularidade do deputado Luiz Eduardo. A multidão aguarda a chegada do cortejo para se despedir de um dos políticos mais queridos da Bahia. A polícia foi obrigada a conter a entrada. O trânsito foi bloqueado nas ruas de acesso ao cemitério. 7 da noite, o caixão chega e é retirado do caminhão dos bombeiros. O povo aplaude. Na entrada do cemitério, a saudação da Polícia Militar da Bahia. As mães de santo da Irmandade da Boa Morte vieram de Cachoeira, cidade do interior. No túmulo, a bênção da igreja. Todos rezaram mais uma vez. Mas livrai-me do mal. Amém. O cemitério ficou totalmente lotado. Perto do caixão, a família. A mulher, os filhos, irmãos, a mãe e o pai. O senador Antônio Carlos Magalhães confessou aos amigos que este é o momento mais difícil da sua vida. Foram quase 24 horas de dor. Acostumado a ser um gigante na política, Antônio Carlos Magalhães era a imagem do sofrimento. Ver o filho morrer tão cedo foi demais para o senador.
Esperança e ilusão, na porta do hospital, o pai, Antônio Carlos Magalhães, apostava tudo na recuperação do filho. E foi duro com o médico, que insistia em confirmar o que ele não queria ouvir: o infarte de Luiz Eduardo. O chefe de serviço médico da Câmara não deve entender nada de cardiologia. Seguro, Antônio Carlos Magalhães voltou para o hospital. Horas depois, um pai desesperado acompanhava o caixão de Luiz Eduardo, o filho mais querido, seu herdeiro político. Tem uma responsabilidade dupla de ser filho do melhor e do maior político brasileiro. Companheiro, aliado, confidente, Antônio Carlos Magalhães tinha orgulho de Luiz Eduardo e sonhava, queria o filho aqui, na presidência da República. E orgulhoso, emocionado, Antônio Carlos Magalhães comemorou o que ele chamava de primeiro passo para esse sonho: Luiz Eduardo, candidato ao governo da Bahia. Antônio Carlos Magalhães passou quase toda a madrugada e toda a manhã ao lado do filho. Foi abraçado e consolado, quase não falou, mas chorou muito. No final da manhã, o corpo de Luiz Eduardo foi levado para a Bahia. Ainda mais abatido, Antônio Carlos Magalhães se encontrou com o neto, o filho mais novo de Luiz Eduardo. Seriam as últimas horas ao lado do filho. Um filho que para a ACM era tudo, como ficou claro no desabafo do pai para um amigo: perdi minha vida, porque meu filho e não eu. Uma das duplas sertanejas mais conhecidas e admiradas do Brasil. Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, está com um tumor e embarca daqui a pouco para os Estados Unidos em busca de tratamento.